Misteriosa, solitária e envolta em lendas, Dona Yaya foi uma mulher que viveu no coração de São Paulo. Seu nome é sussurrado em corredores antigos e sua história, até hoje, intriga quem passa perto da antiga casa. Mas quem foi Dona Yaya? O que é mito e o que é verdade? Fomos atrás de pessoas que conhecem a história de Dona Yaya para entender melhor esse mistério. O que você já ouviu falar sobre Dona Yaya? Ah, sim, a Dona Iá. Olha, desde pequeno eu ouço falar dela. Dizem que ela morava naquele casarão antigo ali perto da Vila da Consolação, sabe? Uma mulher rica, filha de fazendeiros, mas que foi ficando meio isolada. Dizem que ela acabou enlouquecendo. Alguns falam que foi por causa de um amor proibido. Outros dizem que a família arrancou ela lá porque ela tinha ideias diferentes pro tempo dela. Sabe como era, né? O que me contavam é que ela vivia sozinha, andando pelos corredores, vestida de branco, falando sozinha. E mesmo depois de morrer, tem gente que vê luz acendendo lá dentro, ouve passos, sussurros. Um negócio bem arrepiante mesmo. Tem quem diga que à noite dá até pra ouvir ela chorando. Pra mim, a origem dessa lenda é meio triste, na verdade. A Dona Yaya existiu, realmente. Foi uma mulher de carne e osso. Acho que muita coisa virou história de fantasma porque ninguém entendia muito bem o que ela vivia. Hoje eu vejo a história dela como um alerta sobre como a sociedade tratava e ainda trata as pessoas diferentes. Você acredita que a casa onde ela morava é assombrada? Por quê? Olha, vou ser bem sincero com você. Eu nunca entrei naquela casa e nem quero entrar. Porque é assombrada, eu acho que é sim. Tem coisa ali que não é normal. Uma vez eu estava passando de noite, era quase meia-noite, e vi uma luz acesa lá dentro. Mas a casa estava vazia, fechada faz tempo. E não era luz de vela não, era luz forte mesmo, como de quarto. Existe alguma história marcante ou assustadora ligada a ela que você conhece? Meu primo, quando era moleque, jurava que viu uma mulher olhando pela janela de andar de cima. Vestida toda de branco, cabelo solto e com o olhar parado, meio triste. E sabe o que é mais doido? Quando ele chamou o pai dele para ver, não tinha mais ninguém na janela. Sumiu. Essas coisas ninguém explica. Pode ser só história? Pode, mas tem coisa que a gente sente, sabe? E aquela casa tem um peso, um silêncio esquisito. Eu, hein? Melhor respeitar. Você acredita que a Dona Yaya foi uma vítima da época em que viveu? Sim, eu acredito que a Dona Yaya foi sem dúvida uma vítima da época em que viveu. Estamos falando do século XX, uma sociedade extremamente conservadora, especialmente para as mulheres. Ela era uma mulher rica, instruída, mas que nunca se casou e parecia ter um comportamento que fugia do padrão esperado. Isso, por si só, já era motivo de desconfiança na época. O que sabemos, com base em documentos históricos, é que ela foi declarada incapaz mentalmente e acabou sendo internada, inicialmente em clínicas, depois isolada na própria casa sob tutela do Estado. Mas nunca houve um diagnóstico claro, sabe? Muitos estudiosos acreditam que ela não tinha nenhuma doença grave mental, né? Apenas era diferente, talvez introspectiva, talvez com uma espiritualidade mais intensa, ou até com ideias progressistas demais para o tempo dela. Então, sim, do ponto de vista histórico, ela foi silenciada e retirada da vida pública por não se encaixar no modelo ideal de mulher da elite paulistana. E isso diz muito sobre o machismo, o controle familiar e a exclusão que mulheres enfrentavam naquela época. Qual é a importância de manter vivas essas lendas urbanas na nossa cultura? Manter vivas as lendas urbanas como a da Dona Yaya é fundamental para a nossa identidade cultural. Essas histórias não são só contos de terror ou invenções populares. Elas refletem os medos, os valores e até as injustiças de uma sociedade em determinado momento da história. A lenda da Dona Yaya, por exemplo, carrega questões profundas. O papel da mulher, o estigma da saúde mental, o isolamento e o poder da elite. Tudo isso está embutido na narrativa que as pessoas contam até hoje. E mesmo que partes sejam exageradas ou fantásticas, elas revelam verdades simbólicas. Preservar essas lendas é como preservar o espírito de um lugar. Elas conectam gerações, fazem parte da memória afetiva da cidade. Quando a gente conta essas histórias, a gente também aprende, questiona, ressignifica. E isso é riquíssimo para a educação, para a arte e para a construção de uma sociedade histórica mais crítica.
A história de Dona Yaya mistura realidade e ficção, loucura e silêncio. Muito mais do que uma lenda urbana, ela representa os medos, os preconceitos e os mistérios de uma época. E talvez, ao contar a sua história, possamos finalmente dar voz à mulher que passou tanto tempo em silêncio.